Olá, cursistas, eu sou Regina, coordenadora desse projeto, e hoje a gente está aqui para conversar com a doutora Priscila Sparapani, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista, mestra e doutora em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, que hoje nos dará o prazer de falar um pouquinho sobre direitos relacionados a servidores da educação. Bem-vinda, doutora Priscila. Muito obrigada, Regina, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz, é um prazer imenso estar aqui e vamos lá, estou pronta para responder as perguntas. Então vamos lá. Você poderia nos explicar qual a importância de conhecer os direitos dos educadores na condição de servidores públicos? É fundamental que o servidor conheça seus direitos, suas garantias, que normalmente estão previstos no Estatuto do Servidor, né? No caso do Estado do Acre, existe o próprio Estatuto do Servidor Público do Estado do Acre e também existem as normas específicas na área da educação. É fundamental que todos saibam seus direitos e garantias para poder exercer de uma forma completa a sua profissão, né? E pensando um pouco nessa sua fala, a gente queria entender qual a diferença entre o interesse público primário e o secundário. Esse ponto é muito importante. Eu costumo dizer que não há legitimidade do interesse público primário sem o interesse secundário e vice-versa. O interesse secundário é o interesse do próprio Estado, né, da administração enquanto gestora. E o interesse público primário é o interesse da coletividade, da sociedade como um todo. O interesse do Estado gestor, ele só vai ser legítimo a partir do momento que ele coincide com esse interesse da coletividade. Ou seja, o Estado, ele tem que trabalhar e atuar em prol dos interesses de toda a sociedade. Não é possível que o Estado atue sem pensar nesse interesse do todo, do coletivo. Então, a função dele é atender a coletividade. Necessariamente. Ele existe para atender a coletividade. E nessa linha de atendimento à coletividade, quais são as responsabilidades do gestor frente ao bem público que ele administra? Olha, a responsabilidade é muito grande, né? Desde a pessoa que trabalha como servente, ou o porteiro da escola, o professor, o diretor, o secretário, o próprio governador, todos numa linha hierárquica distinta, mas todos têm a sua importância e o seu papel. E é fundamental que se administre bem e se cuide desses bens públicos para que se possa exercer plenamente a educação, né? É fundamental que você, preservando esses bens públicos, você possa proporcionar uma infraestrutura adequada a quem vai usar e usufruir do serviço de educação. No caso, as escolas, as secretarias de educação, todos esses bens devem ser preservados para atender a população. Exatamente, né? Todos os bens públicos estão ali disponíveis para serem usufruídos por quem vai precisar usar, os alunos, né, no caso. Então agora a gente vai fazer algumas perguntas relacionadas às garantias dos servidores. Por exemplo, quais são as garantias que os servidores têm quando estão no estágio probatório? O servidor, durante o estágio probatório, ele tem praticamente todas as garantias que um servidor estável tem. A diferença é exatamente a estabilidade. O servidor no estágio probatório ainda não se tornou um servidor permanente nos quadros da administração. A estabilidade é uma garantia que proporciona isso, né? A permanência nos quadros da administração no cargo que a pessoa ocupa. Pode ser um cargo efetivo, em que a pessoa prestou concurso e ela vai, durante um período, exercer esse estágio probatório, que são 3 anos, e após isso, ela passa por uma avaliação, ao final desse estágio probatório,
para que ela possa se tornar estável. Ou seja, essa avaliação vai mostrar se ela é apta ou não a exercer aquela função para a qual ela prestou concurso. E pode existir algum caso em que se constate que a pessoa não é apta? Em que sentido? Quem faz essa avaliação? Está claro para o servidor quais são os critérios que ele vai ser avaliado? Então, isso é um problema porque há uma variação de legislação para legislação, de estado para estado, de município para município, né? Mas, normalmente, no próprio Estatuto do Servidor, existe a previsão da avaliação de desempenho ao final do estágio probatório. Normalmente, é feita por uma comissão designada para isso. E essa comissão ela é integrada também pelo superior dessa pessoa que vai ser avaliada. Sim, há necessidade de que a pessoa saiba quais são os critérios pelos quais ela está sendo avaliada e precisa que esses critérios sejam objetivos. Então, daqui eu posso tirar como destaque a importância de se ter o estatuto. Com certeza, é fundamental. Como um material para o servidor se garantir frente à lei que ele está se posicionando. Então, o estatuto é que lhe dá essa garantia. Sim, é fundamental para ele poder exercer plenamente a sua profissão. Maravilha. Né? E agora explica para a gente um pouco o que é improbidade administrativa e qual que é a importância da gente conhecer essa lei de improbidade administrativa que vem da Constituição de 88. Né? Isso. A improbidade administrativa, ela foi prevista na Lei 8429, né, de 92, é uma lei específica sobre o tema, e muitas pessoas, por equívoco, acham que a improbidade administrativa é uma infração que é apurada no âmbito da administração pública. Na verdade, ela não é uma infração administrativa, ela é uma infração que tem natureza civil e política. E ela vai ser apurada no âmbito do judiciário, na esfera civil. Então, ela não é uma infração administrativa e ela não é uma infração penal. Ela é uma infração civil e política. Ela, na verdade, eu costumo dizer que a improbidade, ela é uma imoralidade qualificada. Ou seja, é um agir desonesto, é um agir antiético, é agir de má fé, deslealmente, desonestamente, né? Então, o servidor público que age contrário à moral e à ética, ele pode incorrer na lei de improbidade administrativa. A lei, ela traz nos tipos dela, né, nos artigos dela, nos artigos 9, 10 e 11, ela traz lá as condutas que vão gerar a ação qualificada como improbidade administrativa. Então, pode ser enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou ofensa aos princípios da administração pública. E eu costumo dizer que qualquer ofensa aos princípios da administração vão acarretar a improbidade. Não precisa ofender a legalidade, basta ofender a moral, basta ofender a impessoalidade, a publicidade. Uma administração que não é transparente, ela ofende esses princípios e, portanto, acarreta a improbidade administrativa. E é muito importante porque é um marco, né, trazido pela Constituição de 88. Então, a improbidade, ela não impede a tipificação da conduta como crime e apuração na esfera penal. Quer dizer, ela não é uma infração penal, mas ela não impede que, se aquele ato de improbidade também for previsto como crime, possa ser apurado na esfera penal. Tá. Por si só, ela não tem nenhum envolvimento com a esfera penal. Não, a improbidade, ela na verdade, ela pode ser uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público para apurar essa infração de natureza civil e política. Certo. Em linhas gerais, você pode nos explicar o artigo 15 da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases? Esse dispositivo é muito importante porque ele vem para dar mais autonomia e independência
para as unidades básicas de ensino, né? Para que elas possam se gerir de uma forma mais independente, de uma forma mais descentralizada, olhar mais para si, para suas questões internas, tanto pedagógicas quanto administrativas, como até financeiras. Isso é muito importante. Por quê? Porque você não uniformiza a diversidade nas escolas. O que antes você tinha como uma linha uniforme que não podia ser desviada disso, né, e que na verdade era imposta, hoje você tem, com base nesse artigo, uma gestão mais democrática da escola. E isso é fundamental num Estado democrático de direito em que nós vivemos. Exato, perfeito. E em cima dessa sua fala sobre a gestão democrática, em que medida a Lei 3141 do Estado do Acre favorece essa gestão democrática? Ela vem exatamente nessa linha, né? Ela vem para coroar a ideia da gestão democrática, da gestão representativa, em que você dá mais autonomia para a gestão, tanto de responsabilidade, quanto na questão da gerência do corpo docente e discente, a própria, como aplicar toda aquela didática e a infraestrutura em prol do estudo, da educação, do ensino. Então, essa lei do Estado do Acre, ela tem pouco mais de um ano, né? Ela realmente vem para crescer, para coroar algo que merece um olhar mais atento de toda a sociedade. Então, esse é um tema que a gente ficaria falando o tempo todo, né? Por horas. Porque, na verdade, favorece a gestão, favorece, acima de tudo, com essa autonomia, com esse olhar para a gestão democrática, favorece a aprendizagem dos alunos, que é o ponto final de onde todos nós, educadores, queremos chegar, né? Exatamente. Eu queria muito agradecer a tua participação, essa conversa que a gente teve, que proporcionou que a gente ampliasse o nosso olhar para os nossos direitos enquanto servidores, os nossos deveres enquanto servidores, para favorecer a educação do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada, Regina. Eu agradeço e agradeço a Ela Educacional. Muito obrigada. Até mais. Até.